puxar de outro que joga pra caralho? Porque a gente não falou. O melhor... Indiscutivelmente, chega ao Fluminense. O melhor zagueiro do Brasil. A gente não falou depois do anúncio, né? Mas já tinha falado antes. Mas vamos falar de novo. Mas a pergunta é essa. Chega o melhor zagueiro? Eu fui levantar essa lá na rádio, galera. Melhor zagueiro, 39 anos. Não, ele é o melhor. Ele chega indiscutivelmente ao Fluminense, o melhor zagueiro do Brasil. Então, ele é o melhor zagueiro da minha geração, pô, que assistiu assim. Isso é a geração. Mas como é que ele chega agora? Então, como é que é na escola de samba mesmo? Todo mundo parte de 10, né? Parte de 10. E ele vai perdendo. Isso. Exatamente. O Thiago Silva é isso. Ele Ou chega... não perdendo. O Thiago Silva ele chega como o melhor. Agora, ele vai dizer se ele vai continuar sendo o melhor ou se ele vai Mas que ele chega manter. melhor, Ele chega como o melhor. Acho que tem algo que pode prejudicar ele, que é a dupla de zaga. Qual vai ser a dupla de zaga parceria. dele? Qual vai ser a parceria Ou dele? ele vai ajudar Eu não iria de jeito nenhum de Felipe Melo e Thiago Silva. Mas eu não iria. mas hoje Zaga quarentona. Eu não goleiro com iria. 42. O almanaque da bola manda que ele tenha um companheiro mais jovem e que tenha qualidade também, pra acompanhar ele. Eu sei assim, qualidade, mas um pouco mais viril. Seria o que aconteceu nos anos 90. Disposição. Pô, cara, se o Marlon voltasse a jogar... Eu conversei ontem com o Tricolor que falou isso. Pô, o Marlon tem que voltar e ele tem que ser o Marlon. Mas ele é mais pesadão também. É. O Marlon não é tanto do combate fora da área, de correr pra cobrir lateral. Essa é a parte. Eu só tenho O Marlon não é rápido, isso é fato. Sim. Não, eu acho Seria que... um zagueiro mais veloz. Eu acho que seria o Nino, né? O Fabrício. O Nino seria perfeito pra Acho ele. que a principal questão hoje do Thiago Silva, cara, é saber como ele vai se adaptar ao calendário do futebol brasileiro e seus compromissos e viagens malucas e, enfim. Porque qualidade é inegável. Qualidade é inegável. Ele é o melhor zagueiro do Brasil. Ele é o melhor. disso. Ele chega como o melhor. Agora, se ele vai se manter como o melhor jogando aqui, ele vai ter o melhor mas aí, disparado. E eu acho que quem não acha isso, pode ser que ele chegue aqui, o Rames Rodrigues chega no São Paulo. Mas o Rames veio Não consegue jogar. do Olympiacos. Não é. Igual o Marcelo. O Thiago vem jogando em altíssimo nível. Mas agora, eu acho que quem afirma que o Thiago Silva não chega ao Brasil como o melhor zagueiro do Brasil, a galera porque tá com dor de cotovelo. Porque assim... A contratação. Não, o cara vai falar assim, ele não é o melhor do Brasil. Eu acho. Eu acho que tu já falou quem ele acha que é o melhor do de um Brasil. lateral esquerdo também. Marcelo, achava a mesmíssima coisa. Então... Mas aí ele tem que apontar quem é o melhor que ele. Se o cara que fosse achar isso, ele tem que falar, Aponta aí. Thiago. Não tem. O cara tem que falar assim, eu não acho ele não. Porque fulano tá jogando pra caralho. Mas vamos supor O Gomes não vive o melhor momento dele. Pior momento dele. Exatamente. Nós temos aqui 4 opiniões parecidas em relação a isso. Vamos lá, vamos O Fabrício supor... é da seleção. Vamos supor que... Mas o sistema defensivo do Flamengo caiu muito. Vamos supor que a gente tivesse uma opinião diferente e achasse que o Thiago Silva não chega como o melhor zagueiro do Brasil. Pô, o Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Thiago Silva? Não. Mesmo se estivesse jogando mais. Até mesmo o Gustavo Gomes, que não vive sua melhor fase no Palmeiras, não é melhor que o Thiago Silva. Mas Um pouquinho mais a prancheta pra gente ver. De repente, se você for um pouquinho mais pra trás, dá pra ver melhor. Aí, perfeito. Aqui. Então, o passe vai sair daqui com a qualidade rara. O passe curto e o passe longo. Com mais qualidade do que o Nino. O Fluminense tem tido uma dificuldade gigantesca para repor a saída do Nino. E o Thiago Silva repõe com muita vantagem. O Thiago Silva é mais jogador do que o Nino. Claro que tem a questão da idade. Não da idade do Thiago Silva. A idade do sistema defensivo. Porque todos estão acima dos 30 anos, né? Todos estão acima dos 33 anos. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo. E aí tem dificuldade porque o André está machucado por um bom tempo. E aí o Fábio Arruda mandou um superchat. Valeu, Fábio. A idade média do Chelsea é de 23 anos. A do Fluminense é bem mais alta. Isso diz muito sobre o Thiago Silva no Fluminense. Alguém, e aí ele coloca entre parênteses, o Felipe Melo tem que sair. Você concorda que o Felipe Melo tem que sair? Não, eu acho que vai ser um trabalho que vai ter que ser cuidado pelo Diniz. Mas ninguém tem que sair nesse momento. Primeiro você tem que fazer o time jogar. E depois tem uma outra coisa. O Chelsea, com média de idade de 23 anos, terminou o Campeonato Inglês no ano passado em 10º lugar. O Chelsea está morando em 10º lugar faz 3 anos na Inglaterra. E não é por culpa do Thiago Silva, nem por culpa do Pochettino. É por questão de você ter a venda do Abramovich e não teve uma gestão coerente de lá para cá. Então, o Chelsea virou um cemitério de meninos enviados para lá, como o Ângelo,
Jogadores que foram pro Chelsea que não ficaram lá. Tem então, assim, o time não tá azeitado, né, Alex? Por mais que o Thiago seja um ótimo zagueiro, se ele ficar exposto junto com todo o time, como o time do Fluminense hoje está, né, cedendo muitos espaços, e ele for obrigado a correr para trás, atrás de atacante, vai ser difícil, inclusive, para o Thiago. Ele pode ajudar muito na saída de bola e tal. Para o Thiago jogar no nível que ele joga na Europa, o time tem que estar mais coeso, mais próximo, para ele ter que correr menos atrás dos atacantes. Eu acho que até nisso ele tem esse tamanho de poder também ajudar o treinador, o time, até taticamente, para poder trazer essa bagagem toda que ele tem de vida. E igual ele falou, óbvio que não vem para brincar, sempre foi um cara super sério, competitivo, profissional ao extremo. E vai seguir sendo assim. Parabéns ao Fluminense, ao torcedor do Fluminense, porque receber ídolo assim é muito legal, realmente. Receber a família, até a esposa, né, a Belle, isso ajuda muito nessa decisão, porque tem os filhos lá, a família já estava lá, enfim. Mas assim, Thiagão, Capita, uma boa sorte para você, e boa sorte no sentido não de... Boa sorte contra a lesão, contra o olho gordo, contra qualquer coisa, cara, que você possa produzir realmente tudo isso que você... se ele tiver saúde... Poxa, e outra, uma decência de pessoa, ele é um doce de pessoa, um cara muito simples, que tem muito também para a nossa parte social, Felipe, a gente fala isso com o futebol, ele se comunica, o Thiago é um baita comunicador nesse sentido. Bela festa, dor era bonita, é legal. Às vezes muitas vezes a gente eu ouvi no futebol que não tem amor à camisa por causa do dinheiro, e não é, você vê que tem. Às vezes é possível, às vezes não, mas é muito legal esse tipo de retorno e vai dar muito certo e valoriza muito o próprio Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro. Para nós vai ser muito bom aqui, viu? Um dos zagueiros que eu mais gostei de ver jogar, né? A gente vê todo esse movimento do torcedor tricolor recebendo um ídolo e muito empolgado pelo que ele pode fazer. O Thiago é um jogador que beira os 40 anos, mas ao mesmo tempo tem desempenhado, tem demonstrado que está muito bem fisicamente, tecnicamente. No Chelsea, embora tenha perdido espaço, mas muito pelo momento do clube, ainda numa fase de transição, de remodelação de elenco, mas quando foi acionado, quando precisou jogar, foi muito bem, manteve o seu nível, à exceção de uma ou outra partida. Então, o Thiago Silva é um jogador que, pelo lastro, pela história que tem com o Fluminense, pode repetir o que fez o Marcelo na temporada passada. Chegar, elevar o nível do time, a qualidade técnica na saída de bola e, quem sabe, finalmente coroar a trajetória dele, não só no Fluminense, mas no futebol mundial, com um título pelo time tricolor. É uma contratação grandiosa, Abel, uma das principais contratações do mercado brasileiro por tudo que significa o Thiago Silva para o torcedor do Fluminense. Acho que o lado mais legal da história é que não é só passado, né? Ele está num momento bom para a idade dele. É claro que não é um jogador que o Fluminense vai contar por 5 anos. Você está com 40. Mas ele chega num momento, inclusive, em que o time pede alguém assim. Desde a saída do Nino. O zagueiro com inteligência para entender o jogo do Diniz. Ele deve ser muito útil. Já chega testado e aprovado. Ele chega ídolo, né? Ele chega já um ídolo do Fluminense. A passagem já faz muito tempo, mas é um jogador que se destacou. Tem essa identificação que não ficou, ela não está sendo retomada agora só, ela continuou. A mulher dele nas redes sociais era muito ativa, às vezes ativa até demais. Deu uns problemas, mas o fato é que ele sempre falou do Fluminense, da relação com o Fluminense, de que ele é tricolor. E é para acertar, porque nós temos falado aqui, e todo mundo tem observado, o Fluminense tem apresentado alguns problemas defensivos nesse ano, principalmente, né, com a saída do Nino. Alguns? Alguns, ou muitos, né? Muitos. Muitos, né? Obrigado, Brelho. Você tem razão, muitos problemas defensivos. Essa chegada dele tem tudo para acertar, para acabar com esses problemas? Ele tecnicamente e do ponto de vista da inteligência de jogo, é um jogador ideal para você pensar em repor essa lacuna, que desde a saída do Nino, essa foi uma lacuna, a gente falou de problemas defensivos, eu diria que o Fluminense tem principalmente problemas defensivos, que é também um histórico do trabalho de Diniz, né? Essa coisa do defensivismo, ou de defesa ser uma matéria que o Diniz não estuda com tanto afinco, já falei outras vezes disso aqui, ele vem para ser o cara que esse time pede. Vamos ver se na prática vai funcionar. A amostragem recente dele é muito boa,
não é só um ídolo que está chegando para encerrar a carreira ou para vender camisa. Ele ainda tem futebol a oferecer para esse Fluminense. Eu acho que vai ser um feliz casamento de um time que pede alguém assim e de alguém que, a essa altura da vida, pede um time que precise do que ele ainda tem a oferecer. A Pretinha também está feliz. Pretinha. Me passaram que é Pretinha o nome daquela... É aquele cachorrinho que viralizou. O cara filma ela vendo o jogo do Fluminense, quando sai o gol, ela sai correndo, comemorando. É esse essa? cachorro, é. Ah, que maravilha. Virou símbolo, né? E você vê que o Thiago Silva, ele foi 5h30 mais ou menos a chegada, e eram umas 6 e pouquinho, quando ele saiu ali e apareceu na frente da torcida. Eu acho muito legal ele ter tido essa paciência de, depois de uma viagem longa, vindo da Europa, chegando a hora que chegou. Tem gente que não tem isso. Eu tô falando assim, você vai me dizer provavelmente, não fez mais que obrigação. Tem um monte de gente que não faria. Não é isso, não. Não é obrigação nenhuma, não. Eu acho que o grande barato... Eu acho muito legal eu isso. Concordo com tudo que já foi dito pelos companheiros, mas o grande barato é que, assim, essa relação torcida do Fluminense, Thiago Silva e vice-versa, Thiago Silva, torcida do Fluminense, ela é muito forte. Ele não é um jogador qualquer. A torcida do Fluminense, eu vi post até sobre isso, né? Passou 16 anos esperando a volta dele. Quando ele sai, ele já é... Tanto que esse apelido monstro é de 16 anos atrás. É lá atrás. Ele participou daquela campanha de 2008, né? Do vice-campeonato da Libertadores. Mas a trajetória dele, o que ele fala sobre o Fluminense, a importância do Fluminense na vida dele... O Thiago Silva quase morreu. Sim. Ele, quando foi jogar na Ucrânia, ele passou por um problema, uma tuberculose. Tuberculose. Né? Que ele esteve internado durante um bom tempo, com dificuldade, ele foi desenganado, inclusive. Conseguiu dar a volta por cima e o clube que abriu as portas para ele foi o Fluminense. Quando naquele momento ele diz que ninguém acreditava que ele pudesse se transformar num jogador. Ele já não era mais nenhum garoto, já estava com uma idade que, teoricamente, né, você já teria caminhado na carreira, e o Fluminense abre as portas para ele e constrói essa história. Então, ele tem muito amor pelo Fluminense e a torcida do Fluminense venera o Thiago Silva. É que, às vezes, o torcedor de outros clubes não consegue alcançar. Então, você que torce para outro clube, procure um jogador assim que, embora não tenha passado tanto tempo assim no clube, que tenha construído um laço tão forte. Então, para ele, Abel, não foi obrigação, não foi favor nenhum. Ele estava desfrutando daquele momento. Maravilhoso. Ele estava, com toda certeza, a gente vai ter mais tarde, com certeza, a entrevista dele, falando, ele estava vivendo um sonho, que era um sonho dele voltar a jogar no Fluminense também. Né? De certa forma, voltar para a gente pode considerar a casa dele, depois de uma longa carreira, de muito sucesso, de muitos anos no futebol europeu, né? Sendo considerado várias vezes um dos melhores zagueiros do mundo, na posição dele, jogadores na posição dele. Então, o grande barato é que, além de toda a questão de dentro de campo, do que ele pode entregar, é aquela coisa, aquela magia do torcedor, da alegria, da paixão, do sonho, de uma cena que está acontecendo depois de tanto tempo que as pessoas ansiavam por essa cena. O Thiago Silva vestido de novo com a camisa do Fluminense. Esse é o grande barato, que vai além daquela coisa normal do dia a dia do futebol. E provavelmente muito melhores, mas um jogo de uma intensidade bem diferente também, né? Então eu acho que o equilíbrio vai ser fundamental para ele. Ele volta para um lugar onde se joga mais, mas o nível dos jogos, a intensidade é bem menor. Os gramados também, eu acho que isso pesa muito para um jogador que fica fora tanto tempo e volta para o Brasil. E o número de jogos. Agora, é muito legal pensar a carreira do Thiago, né, Maestro? Porque ele é um cara que começou muito bem e ele só cresceu, né? Ele teve o problema no começo dele na Rússia, que ele teve a pneumonia. Depois que ele se recupera e ele começa a jogar, ele só cresceu. E assim, não teve um momento que você o Thiago Silva não é mais o mesmo. Ele só cresceu. Ele sai da Itália, ele vai para a França e ele continua no altíssimo nível, 2 Copas do Mundo em sequência. E aí todo mundo, não, vai fazer o quê no Chelsea? Se reinventou e teve, assim, temporadas incríveis de um time com muitos problemas, como é o caso do Chelsea, né? Um time que contrata muito bem, mas que vem com problemas recentemente e ainda assim ele conseguiu se destacar. E nessa possibilidade, e essa volta para o Brasil é porque ele realmente quis, porque a gente tem hoje o mundo árabe que
ainda leva jogadores, mesmo ele tendo 39 anos, que quer levar um jogador como o Thiago Silva. Foi uma escolha dele. Então, acho que também vai ser um privilégio para a gente acompanhar um cara com o nível do Thiago Silva atuando aqui no futebol brasileiro. Então, acho que a festa de hoje ela é dupla, né? Porque é a celebração de um ídolo que está de volta e de um jogador de nível europeu para vir atuar na América do Sul. Dúvida. Mais um, né, André? Mais um. Isso é que é o melhor. Mais um. A gente está vendo, mesmo na idade dele, acho que vai ter tranquilidade mesmo para jogar pelo menos 2 temporadas em alto nível. O Fernando Diniz queria que ele jogasse terça já contra o Botafogo. Porque exatamente o Fluminense, assim, a instabilidade do Fluminense nessa temporada, eu acho que tem muito a ver com o sistema defensivo. Exatamente. Ele não consegue repetir a perda do Nino. Perdeu o Nino e perdeu o André depois, né, que também é o primeiro volante. E ele não consegue repetir a escalação da defesa. Cada jogo é uma defesa, é uma formação, enfim. E o Thiago E defendendo arruma, e criando, né? exato. Porque a defesa toma gol e também não tem a saída de bola qualificada como o tinha Thiago com eles. tem todas essas qualidades para poder arrumar a defesa do Fluminense, né? Todas. Cura, né, Loirão? Um cara que tem um respeito enorme no futebol europeu. Eu vi um vídeo na despedida dele com o Chelsea, ele se emocionando e também falando que não era um adeus, né? Que provavelmente ele pensa de repente, em trabalhar futuramente no futebol europeu como um gestor, enfim, não sei qual que vai ser a opção dele. Mas para nós aqui no Brasil, que viu o nascimento, né, do Thiago Silva no Fluminense, eu lembro que em 2008, jogando pelo Palmeiras, joguei contra o Fluminense, ele jogava com o Luiz Alberto, que era o zagueiro companheiro dele. Já mostrava ali a qualidade técnica dele, não foi surpresa nenhuma tudo que ele construiu como atleta, um ser humano também que dispensa qualquer comentário. Agora, boa sorte nesse retorno. Acho, Thiago Silva, que você vai encontrar um futebol bem diferente daquela sua época, 16 anos depois. E eu sou uma pessoa que eu bato na tecla da longevidade, ninguém permanece tanto tempo num só lugar se não for competente, e o Thiago ficou quase 16 temporadas na Europa. E seleção brasileira, sempre muito elogiado pela mídia, pela crítica. Então agora que ele seja feliz desse retorno ao Flu. E nós não estamos falando de um jogador encostado do futebol inglês, alguém que não vem jogando. Muito pelo contrário, alguém que está saindo do Chelsea porque o torcedor já não via a hora de se livrar do Thiago Silva. Muito pelo contrário. Na semana passada, no jogo contra o Aston Villa, o empate 2-2 fora de casa, o Thiago Silva é substituído na parte final do jogo e sai ovacionado pelo torcedor do Chelsea. Torcedor que escolheu o Thiago Silva como o melhor jogador da equipe na última temporada. Torcedor que muitas vezes lamenta o fato do Thiago ter chegado com 34 para 35 anos. Puxa vida, por que ele não estava aqui mais cedo? O Thiago Silva, que nessa temporada esteve presente em 34 partidas com a camisa do Chelsea. Aliás, ele vem jogando, ao longo da passagem desses 4 anos pelo Chelsea, ele sempre fez mais de 30 jogos. E na temporada atual ele é o defensor, ele é o zagueiro com mais minutos em campo, com quase 2.500 minutos em campo, ou até mais que 2.500 minutos em campo. Então o Fluminense traz um jogador que ainda hoje, com 39 anos de idade, vem jogando no mais alto nível na Europa e jogando com regularidade, de maneira consistente, convincente e estável na sua posição de titular na defesa do Chelsea. É uma contratação de impacto. É um grande nome e acho que será o melhor zagueiro em termos técnicos do trato com a bola, das valências como zagueiro que nós vamos ter aqui no nosso futebol. Se vai ganhar todos os títulos, se é o famoso entrega as taças, vai dar super certo, depende de uma série de fatores, até porque nós estamos falando de uma diferença grande. Inglaterra, Brasil, clima, gramado, pressão, arbitragem, a nossa é extremamente problemática, não que a da Inglaterra seja perfeita. Tudo isso, em compensação, o Thiago volta para um clube pelo qual ele tem muito carinho, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, tem ali uma gratidão, tem um respeito pelo clube, é muito querido pelo torcedor do Fluminense, sem dúvida. Chega depois de uma bagagem internacional imensa, de Milan, de Paris Saint-Germain, de Chelsea, vai adicionar a experiência de alguém que saiu do Brasil, rodou o mundo e venceu, um zagueiro vitorioso, experiência de Champions, experiência de Copas do Mundo nas costas. E aí... Então é onde ele vai jogar num time que tem uma porção de veteranos. A média de idade do Chelsea sem o Thiago Silva é de 23 anos. Quando ele joga, 25 anos. A média de idade do Fluminense, geralmente, é de 33 anos, 10 anos mais velho. Então ele está jogando no meio de um monte de garoto, uma molecada, né? E vai jogar do lado dos caras que têm mais de 40 anos. O goleiro, o Fábio, tem 43. Samuel Xavier, lateral direito, tem acho que 33.
Felipe Melo tem 41. Soma Felipe Melo com o Thiago Silva, já deu 80. 80. 80. O Marcelo tem 35 para 36. Cano. Assim. Quer dizer, cara... Cano. Aí tem o Cano com 36. O Renato Augusto com 36. São vários jogadores veteranos, sabe? Então é um elenco muito envelhecido, né? Tem jogadores jovens também, mas a linha defensiva, pô, essa é uma zaga de 80 anos. Então uma coisa é você jogar do lado de jogadores jovens, né? Você sendo o cara ali mais experiente, outra é você jogar com outros caras mais velhos que você, sendo ele quase 40. Vamos fazer as contas aqui, irmão.